Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai começar com semântica. A semântica é a área da língua portuguesa que você aprende a relacionar as palavras com o significado delas. É importante a gente entender, esse significado das palavras, porque a gente vai saber interpretar melhor, já que a gente sabe que a palavra é a base da comunicação, então a gente precisa saber o significado delas de acordo com cada contexto. Aqui na questão 17 está falando, mas afinal, o que é trânsito? De acordo com o que você entende sobre esse assunto, sobre o que você leu, você vai colocar o que é trânsito com as suas palavras. Na 18, você vai procurar no dicionário o significado que trouxe lá no dicionário. O que é trânsito? Aí você vai colocar nessas linhas. Na questão 19, está perguntando: qual dos significados encontrados se encaixa no contexto a seguir? A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Então, aqui você vai colocar qual desses significados que você encontrou que está se encaixando aqui. Então, você vai colocar na sua resposta. Nesse cartaz, há outra palavra que pode ter mais de um significado. Nesse caso aqui, dessa frase que foi colocada no cartaz, Então, que palavra é essa? Você vai observar e vai colocar. Na letra B, quais os sentidos possíveis para essa palavra? Também vai colocar aqui. Na 21, em um texto normativo, a escolha de palavras tem que ser precisa ou alguma delas podem apresentar brechas para outras interpretações. De acordo com o que você viu no texto normativo, as palavras, elas têm que ter um objetivo claro ou não. Então, você vai redigir a resposta. Na página 15, você vai observar esse infográfico, olha só. O uso do celular no trânsito. Anualmente, o uso do celular no trânsito resulta em 1.300.000 acidentes. A maior ocorrência de acidentes no Brasil, segundo os dados do seguro DPVAT, que é direito das vítimas de acidentes de trânsito de todo o território nacional. Então, você vai ler todas essas informações, certo? Que trazem aqui nesse infográfico. Olha essa. 80% usam o celular na direção. Tem muitas informações muito importantes aqui, Você vai observar todas para a gente seguir aqui na página 16 e responder as outras perguntas. Na questão 1, pergunta: qual é o tema do texto? Então, esse texto que você acabou de observar, ali na página 15. Qual é o assunto? Está falando sobre o quê? Na 2, com que finalidade esse texto foi elaborado? Para que esse texto foi elaborado com tantas informações importantes, Na 3, a quem esse texto se destina? No caso, esse texto ele é destinado para que tipo de público? Na 4, complete o quadro abaixo com dados e informações presentes no infográfico. Então, você vai colocar aqui, de um lado, as ações e as consequências dessas ações. Então, você tem que observar as informações que estão lá no texto. E aí, você coloca de um lado a ação e a consequência na frente. Na C, com base no infográfico, explique o que acontece quando uma pessoa usa o celular ao dirigir. O que acontece? Você vai colocar a resposta. Na 6, quais são as sanções ao motorista que usa o celular ao dirigir desrespeitando as leis de trânsito? O que acontece com esse motorista? Observa lá e coloca a resposta embaixo, na 6. Na 7, você vai opinar, Qual a sua opinião sobre essa questão? Então, você vai colocar aqui a sua opinião. Na próxima página, página 17,
Nós vamos entrar agora em artigo e numeral. Aqui diz assim: o sentido de um texto não é determinado apenas pelo sentido das palavras. A escolha de palavras como artigos e numerais em um texto também interfere. Olha esse quadrinho explicativo. Aqui diz: os artigos que identificam um substantivo determinando-o são chamados de definidos, o, a, os e as. Por sua vez, os artigos que não especificam nem determinam um substantivo são chamados de indefinidos, que são uma, uns e umas. Os artigos podem ser masculinos ou femininos e estar no singular ou no plural. Vamos aqui na questão 8. Releia este trecho do Código de Trânsito Brasileiro e responda as questões propostas. Então, você vai ter que reler aqui, né? Você vai estar relendo para responder as questões. Na letra A está perguntando: há numerais nesse texto? A gente sabe que os numerais são aquelas palavrinhas que vão indicar quantidade, né? Então, nesse texto aqui, você encontrou algum numeral? Então, você vai colocar. B, no trecho predominam artigos definidos ou indefinidos? O que teve mais? Considerando as características e a função dos textos normativos, por que você acha que teve mais artigos tal do que o outro? Na letra C, os trechos a seguir foram reescritos e alterados. Você vai explicar essa alteração de sentido. O que mudou aqui? No caso, a gente observou aqui, ó, que ao invés de do, na reescrita ficou de um. O que mudou nessa frase? E nessa, olha, o trânsito em condições seguras é um direito de todos. O trânsito em condições seguras é o direito de todos. Qual a diferença que deu? Página 18 agora. Na questão 9, você vai reler esse trecho, observando essa palavra que está em destaque, des, né? Qual é a função dessa palavra? A que classe de palavras ela pertence? Ou seja, ela é um artigo, é um numeral? O que ela é? A que palavra da frase ela se liga? 10 o quê? Na questão 10, você vai observar os trechos apresentados nessas questões anteriores. Artigos e numerais antecedem palavras da classe dos. Então, observe esses trechos, né? E você vai colocar. Esses artigos e numerais, eles vêm antes de quê? De verbos, adjetivos, verbos ou substantivos. Assinala. Na questão 11, assinale a opção em que a palavra destacada não é artigo definido. Então, você vai observar as palavras que estão em destaque e vão marcar, certo? Aqui não é artigo definido. Por que você escolheu essa palavra? Na 12, você vai reler esse trechinho do infográfico, né? E aí, você vai observar aqui, ó, essa parte, né? Você vai dizer se ele é artigo ou numeral. Você vai justificar a palavra que veio nesse trecho. Você vai observar a palavra destacada. É artigo ou numeral? Por que você detectou isso? Então, essas foram as questões de hoje, né? Qualquer dúvida, podem me procurar no privado. Até mais!